Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos, eu estou motivado hoje a partilhar um tema que me chamou a atenção a partir de um vídeo que eu vi do cardeal Robert Sarah, e ele abordava exatamente o silêncio. Então, eu acabei topando com uma catequese do Papa Emérito Bento XVI, do ano de 2012, que faz parte de uma série de catequeses sobre a oração e que tem tudo a ver com o conteúdo do canal, principalmente para aquelas pessoas que procuram se aprofundar no tema da oração, né? Não só apenas orar, mas também se aprofundar nesse tema, nas condições necessárias para que possamos fazer uma oração bem feita, uma oração frutuosa, né? E uma oração digna do nosso Deus. Então, eu acabei compilando algumas coisas que eu gostaria de partilhar, porque tem muito a ver com o texto do Papa Bento XVI. Então vamos lá. A primeira coisa aqui que eu quero partilhar, ela na verdade é um ponto, é um parágrafo da Instrução Geral do Missal Romano, né? E que exatamente o tema central é o silêncio, né? E a parte que é mais importante aqui na verdade, exatamente nesse ponto, aqui, ó, assim, no ato penitencial e a seguir ao convite à oração, o silêncio destina-se ao recolhimento interior, né? Então, já aqui na Instrução Geral do Missal Romano, nós podemos ver que o silêncio destina-se ao recolhimento interior, né? Durante a missa, nós precisamos guardar silêncio várias vezes, em vários momentos. Então, na verdade, a gente precisa entender qual é a natureza desse silêncio, né? Então, por exemplo, no ato penitencial, ele vai se destinar ao recolhimento interior, né? Depois das leituras ou após a homilia, então, na verdade, é para uma breve meditação sobre o que se ouviu, né? E eu estou marcando aqui, né, para a gente não se perder. E depois da comunhão, qual é a função do silêncio? Favorecer a oração interior de louvor e a ação de graças. Então aqui a gente já tem uma tripla função do silêncio, né? Principalmente ligado às partes da liturgia, né? Da Sagrada Liturgia. Então, principalmente, a gente vai ter o silêncio destinado ao recolhimento interior, né? Após as leituras ou a homilia, para uma breve meditação sobre o que ouviu, e após a comunhão, para favorecer a oração interior de louvor e ação de graças, né? E, inclusive, aqui tem algo que a gente, principalmente nós que somos da igreja, nós não costumamos guardar, por exemplo, né? Que antes da própria celebração é louvável observar o silêncio na igreja. Muito embora isso esteja aqui, o que a gente mais vê dentro da igreja é um clima nada combinando com o silêncio, né? Então, o missal, ele até prevê isso, né? Deveria não ser necessário, mas infelizmente o missal acaba prevendo essa situação. Então, aqui nós temos um conselho, né? Para que a gente possa guardar o silêncio na sacristia, nos lugares que ficarem mais próximos,
para que todos se preparem para celebrar devota e dignamente os ritos sagrados. Então nós temos aqui a última função do silêncio, e seria muito interessante que a gente pudesse sempre meditar sobre essas 4 funções na Eucaristia, e a gente pode extrapolar isso para as outras partes também da nossa vida em comunidade, nossa vida de piedade, enfim. Aqui no número 54 da mesma instrução, durante a oração de coleta, né? Então, nós temos aqui um momento em que todos, juntamente com o padre, se recolhem uns momentos em silêncio. Para quê? A fim de tomarem consciência de que se encontram na presença de Deus e poderem formular interiormente as suas intenções. Então, temos aqui mais uma finalidade do silêncio, que é a tomada de consciência de que nós nos encontramos na presença de Deus. E é a condição para a gente formular, as nossas intenções interiormente. Então, é através do silêncio. Então, eu acho que é importante a gente lembrar desses pontos, E eu faço dessa forma. Se você quiser fazer também, é uma dica que eu dou, A gente poder retirar as partes que nos tocam, As partes que são importantes para o nosso crescimento, para o nosso percurso, e a gente fazer pelo menos aí um conjunto de anotações, E ao longo de uma vida a gente vai compilando todas essas informações para melhorar o nosso comportamento de piedade, Então agora nós vamos para a instrução geral da liturgia das horas, Então lá no número 12 tem lá o silêncio sagrado. O silêncio sagrado, que é essa condição também na instrução geral do Missal Romano, que é o tempo forte do silêncio, para a gente poder vivenciar todas aquelas situações que nós vimos ali em cima, Então, já que no número 201, já de cara tem, geralmente em todas as celebrações litúrgicas se há de procurar guardar nos momentos próprios um silêncio sagrado, Então, nós também temos essa faculdade durante a liturgia das horas, a possibilidade de alguns momentos em silêncio. Aqui nós temos alguns pontos que podemos ver, por exemplo, introduzir uma pausa de silêncio após cada salmo, ou ainda após as leituras, breves ou longas, ou antes e depois do responsório. Para quê? Porque esse momento de silêncio visa obter a plena ressonância da voz do Espírito Santo nos corações e unir mais estreitamente a oração pessoal à palavra de Deus e à oração oficial da Igreja. Então, guardando esse silêncio também na liturgia das horas, nós temos aqui o fim de obter essa plena ressonância da voz do Espírito nos nossos corações e essa união mais estreita da oração pessoal à palavra de Deus e à oração oficial da Igreja. Então, como nós podemos ver, nós temos aí nas 2 instruções comando para poder guardar esse silêncio, E esse silêncio é chamado de silêncio sagrado, Vamos ver aqui alguns pontos que eu retirei agora da Bíblia, Então aqui já no Salmo 36, versículo 7, nós temos aqui: em silêncio abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. Então nós temos um comportamento de abandono ao Senhor, de entrega ao Senhor, colocando também nesse nosso silêncio, nesse silêncio do nosso ser, a nossa esperança nas mãos dele, Então devemos guardar esse silêncio, mas também de uma forma abandonada, de uma forma entregue, para que nós possamos colocar
fazer um ato de esperança, né? Na verdade, fazer um ato de fé, que é colocar nossa esperança nele. Já aqui no livro do Jó, no capítulo 13, no capítulo 13, versículo 5, nós temos: se pudesseis guardar silêncio, tomar-vos-iam por sábios. Então nós temos aqui o silêncio ligado à sabedoria. Então, guardar o silêncio é uma condição para a vivência da sabedoria. No livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 12, nós temos: quem despreza seu próximo demonstra falta de senso. O homem sábio guarda silêncio. Então, o homem sábio guarda silêncio. O comportamento do homem sábio é o silêncio. Quem despreza o seu próximo, quem tem essa característica de desprezo, né, na verdade demonstra falta de sabedoria, né? Aqui no livro do Eclesiástico, capítulo 13, versículo 4, nós temos: o rico comete uma injustiça e em seguida se põe a gritar. O pobre, ofendido, guarda silêncio. Nós temos aqui o silêncio, na verdade, como uma expressão dessa pobreza, né? Dessa resignação, mas de uma dignidade do ser, né? O pobre ofendido, quer dizer, aquele que tomou sobre si a ofensa, quando poderia clamar por justiça, como o rico faz, né? Que na verdade, quando o rico comete uma injustiça, em seguida se põe a gritar, que ele tem exatamente o comportamento oposto, né? O pobre, na sua condição de justiça, ao invés de se colocar a gritar, guarda o silêncio, né? No livro do Eclesiástico, no capítulo 32, versículo 9, nós temos: ouve em silêncio e tua modéstia provocará benevolência. Esse versículo aqui, para mim, é o mais espetacular e é o que resume muita coisa em relação ao silêncio, né? Principalmente em relação ao comportamento que nós temos que ter diante de Deus, né? Nós ouvimos em silêncio e a nossa modéstia, a nossa humildade provocará a benevolência, né? Se ela já provoca a benevolência em relação ao ser humano, quanto mais em relação ao ser perfeito, ao bem supremo, né? Ao nosso Senhor, nosso Pai misericordioso e que está pronto a derramar o seu amor sobre toda a sua obra, né? Então, esse versículo, para mim, é espetacular. No Catecismo, no parágrafo 2717, aqui nessa... Eu peguei essa versão, né, direto do site do Vaticano, mas se nós formos procurar na versão em português, né, em português aqui, a publicada aqui, essa contemplação, na verdade aqui, essa palavra, ela foi traduzida como oração mental, né? Mas eu acho que essa palavra, essa tradução, mantendo contemplação, eu acho mais interessante. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. A contemplação é silêncio. Então, vamos lá. Eu já vou marcar isso aqui, porque isso é maravilhoso. A contemplação é silêncio. Este símbolo do mundo que há de vir, ou linguagem calada do amor. Olha só que coisa perfeita, né? Símbolo do mundo que há de vir, ou, isso aqui é demais, linguagem calada do amor. Quer dizer, nós temos uma das naturezas da contemplação, porque ao longo desse, na verdade, eu te retirei esse trecho, mas é um capítulo todo só sobre contemplação. No nosso catecismo, na nossa tradução, está como meditação, mas a tradução assim mais interessante seria essa, contemplação. Mas enfim, na contemplação, as palavras não são discursos, mas as sandálias que alimentam o fogo do amor.
Então vamos lá, ó. É neste silêncio, olha só que coisa espetacular. É neste silêncio, insuportável para o homem exterior, que o Pai nos diz o seu Verbo encarnado, sofredor, morto e ressuscitado, e que o Espírito filial nos faz participar da oração de Jesus. Então, isso aqui, esse trecho é espetacular, né? É nesse silêncio insuportável para o homem exterior que o Pai nos diz o seu Verbo encarnado, né? Então, a gente tem uma condição aí insuportável para o homem exterior, que é o silêncio, é o calar da voz desse homem, né? Como foi colocado aqui, e eu achei essa comparação interessante, né? Esse homem que pode ser visto como o rico que comete uma injustiça e em seguida se põe a gritar. Esse é o comportamento do homem exterior. É como se fosse um rico que comete uma injustiça e em seguida se põe a gritar. Quando é que o Verbo encarnado ele fala ao homem, né? Ao homem interior, né? Quando é que o Verbo encarnado, o sofredor, morto e ressuscitado, fala ao homem interior? Exatamente nessa condição. Quando o pobre, o ofendido, guarda silêncio. Nós somos os pobres e nós somos constantemente ofendidos pelo nosso homem exterior, né? Nós somos ofendidos por nós mesmos. O pecado é uma ofensa, né? A nossa condição de obra do Pai, né? E na verdade, quando a gente guarda o silêncio, quando a gente consegue calar, né, esse grito, né, essa forma de gritar do homem exterior, eu acho que a gente consegue aí sim a gente consegue na oração, né, na intimidade com Deus, a gente consegue participar da oração de Jesus. Então vamos lá, essas aí eram algumas coisas que eu queria colocar, que são coisas que me tocaram, e agora a gente vai exatamente para o texto do Papa Bento XVI, quando ele ainda era Papa, né? Na verdade ele é Papa Emérito, e faz parte da série de catequeses do Papa sobre a oração, né? Então, pode ser que eu traga, por enquanto eu quero só falar sobre o silêncio, então vamos lá. A catequese do dia 7 de março de 2012, como todos sabem, é uma audiência geral, né, toda quarta-feira, e os papas fazem a catequese nessas audiências gerais. Então vamos lá, vamos para o texto. Queridos irmãos e irmãs, numa série de catequeses precedentes, falei sobre a oração de Jesus e não gostaria de concluir essa reflexão sem meditar brevemente acerca do tema do silêncio de Jesus, tão importante na relação com Deus. Então, nós temos aqui que o silêncio de Jesus, né, é importantíssimo aí na relação com Deus. Na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, fez referência ao papel que o silêncio adquire na vida de Jesus, sobretudo no Gólgota, né? No Gólgota, que é exatamente onde ele experimentou a agonia suprema, né? Naquele momento de oração, e que ele chega a suar sangue. Então, esse trecho é de 1 Coríntios, né? Aqui vemos-nos colocados diante da palavra da cruz. Olha que coisa maravilhosa, palavra da cruz. Eu acho até redundante ficar sublinhando texto de Bento XVI, porque na verdade tudo é importante. O verbo emudece, torna-se silêncio de morte, porque se disse até calar, nada retendo do que nos devia comunicar, né? A gente tem que aprender a degustar o texto de Bento XVI. O verbo emudece, né? E tornando-se assim silêncio de morte, né? Por quê? Porque o verbo falou até calar, né?
nada retendo do que nos devia comunicar, derramando tudo aquilo que ele veio comunicar. Foi como que derramado, né? É como se fosse um jarro que não contém o próprio conteúdo. Então, o verbo falou até emudecer. Emudeceu porque não tinha mais nada a comunicar. Diante desse silêncio da cruz, São Máximo, o confessor, põe nos lábios da Mãe de Deus a seguinte expressão: fica sem palavras a palavra do Pai, o qual fez todas as criaturas que falam. Sem vida estão os olhos apagados daquele por cuja palavra e por cujo aceno se move tudo o que tem vida. Isso aqui isso aqui é uma das coisas mais assim, mais impressionantemente sensíveis, né, que alguém pode escrever. Fica sem palavras a palavra do Pai. A gente tem uma construção aqui de um caminho interessante, né, porque nesse jogo de palavras, né, a palavra do Pai fica sem palavra, logo ele que faz todas as criaturas falarem, né? Então estão sem vida os olhos apagados daquele por cuja palavra e por cujo aceno se move tudo o que tem vida, né? Então a condição aí desse oferecimento de tudo o que se tem, né? E da ironia, né, da coisa toda, né? Porque logo o ser que é o sustentáculo da vida, então fica aí com a sua vida apagada, né? Bom, a cruz de Cristo não mostra somente o silêncio de Jesus como sua última palavra ao Pai, mas revela também que Deus fala por meio do silêncio, né? O silêncio de Deus, a experiência da distância do onipotente Pai, é a etapa decisiva no caminho terreno do Filho de Deus, palavra encarnada. Então, o Filho, a palavra encarnada, tinha que passar por esse silêncio, essa experiência distanciada, né, do Pai, né? Haveria de passar. Por quê? Porque suspenso no madeiro da cruz, o sofrimento que lhe causou tal silêncio fê-lo lamentar, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Isso aqui ele está fazendo referência aos dois evangelhos, mas na verdade os evangelhos fazem referência ao Salmo, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Avançando na obediência até ao último suspiro de vida, na obscuridade da morte, Jesus invocou o Pai, né? Então aqui ele está dizendo que Jesus vai até a última consequência, né, do seu comportamento de obediência ao Pai, né? E invoca o Pai nesse momento que é obscuro, né? Normalmente é um momento de incerteza para o ser humano, né? Então ele vai até o limite dessa condição humana, né? E ao mesmo tempo da possibilidade da obediência ao Pai. A ele entregou-se no momento da passagem, através da morte para a vida eterna. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? E aí que fecha a citação a essa exortação Verbum Domini, que vamos ver se algum dia é possível trazer aqui. A experiência de Jesus na cruz é profundamente reveladora da situação do homem que reza e do ápice da oração, né? Então nós temos aqui uma condição de revelação pelo sofrimento na cruz, né? Daquele que reza. Depois de ter ouvido e reconhecido a palavra de Deus, devemos medir-nos também com o silêncio de Deus, expressão importante da própria palavra divina. Então, aqui a gente tem a revelação da situação do homem que reza e o ápice da oração, né? Depois de ter ouvido e reconhecido a palavra de Deus, devemos medir-nos também com o silêncio de Deus. Então, muitas pessoas têm a dificuldade, oram, passam por essa fase aqui, né,
que já é muito complexa, a fase em que o homem começa a rezar ou se habitua a rezar, né, e chegam até o ápice da sua oração, do seu comportamento orante, e aí se deparam com o silêncio de Deus, né, que é uma expressão importante da própria palavra divina, né? Então, mas também é uma forma de mensuração, né? Nós temos que nos medir também com o silêncio de Deus. A dinâmica de palavra e silêncio que caracteriza a oração de Jesus em toda a sua existência terrena, sobretudo na cruz, diz respeito também à nossa vida de oração em duas direções, né? A primeira é a que se refere ao acolhimento da palavra de Deus, né? Então nós temos aqui, só por uma questão assim de localização no texto, fazer uma referência em relação ao acolhimento, né? Aqui, acolhimento da palavra de Deus. É necessário silêncio interior e exterior para que tal palavra possa ser ouvida. Então, para o acolhimento da palavra de Deus, é necessário silenciar interiormente e exteriormente. E este é um ponto particularmente difícil para nós, no nosso tempo. Bota difícil nisso, né? Com efeito, a nossa é uma época na qual não se favorece o recolhimento. Palavrinha complexa da gente entender, vivenciar, experimentar. Recolhimento. Aliás, às vezes, a impressão é de que as pessoas têm medo de se separar, mesmo por um instante, do rio de palavras e de imagens que marcam e enchem os dias. Isso aqui é perfeito, né? Porque até do ponto de vista psicológico a gente vê muito isso, né? Rio de palavras e de imagens, né? A coisa que imediatamente vem até a minha mente em relação a isso é o celular, por exemplo, né? Rio de palavras e de imagens, talvez informações, né? Então as pessoas, aqui Bento XVI está dizendo que tem a impressão de que as pessoas têm medo de se separar, mesmo por um instante, do rio de palavras e de imagens, né? Então tem medo dessa torrente, né, de barulho. Por isso, na já mencionada exortação Verbum Domini, recordei a necessidade de nos educarmos para o valor do silêncio. Então aqui está um conceito chave, né? Nos educarmos. Nós precisamos de educação para valorar o silêncio. Vamos lá. Redescobrir a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja significa também redescobrir o sentido do recolhimento e da tranquilidade interior. Então, a palavra de Deus, a centralidade na palavra de Deus na vida da igreja significa sentido do recolhimento e tranquilidade interior redescobertos. A grande tradição patrística ensina-nos que os mistérios de Cristo estão ligados ao silêncio, e só nele é que a palavra pode encontrar morada em nós, como aconteceu em Maria, mulher inseparável da palavra e do silêncio. Realmente, Maria, Nossa Senhora, ela se encontrava com Deus frequentemente pela palavra, né? Pela Sagrada Escritura, mulher que demonstrou ser conhecedora da Sagrada Escritura, das Sagradas Escrituras, e do silêncio, né? Tão famoso entre a devoção, entre a piedade popular, é o silêncio de Maria, né? Então a gente já tem aqui um grande modelo e uma realidade a seguir, né? O silêncio de Maria. Então vamos lá. Este princípio, que sem silêncio não se sente, não se ouve, não se recebe uma palavra, é interessante ele colocar assim, né? Porque é uma senso-percepção que ultrapassa a nossa percepção comum, né?
e ao mesmo tempo é uma percepção material, né? Que sem silêncio a gente não para de falar, né? A gente precisa calar também, inclusive, as vozes interiores, às vezes. Isso é mais difícil ainda. Este princípio é válido, sobretudo, para a oração pessoal, mas também para as nossas, aqui, como eu já abordei lá em cima, mas também para as nossas liturgias. Para facilitar uma escuta autêntica, isso aqui a gente tem dificuldade de experimentar, essa escuta autêntica, né? Às vezes a gente ouve, mas a gente não escuta, né? Para facilitar uma escuta autêntica, elas devem ser também ricas de momentos de silêncio e de acolhimento não verbal. Olha que coisa interessante, acolhimento não verbal, né? Então, as nossas liturgias devem ser também ricas de momentos de silêncio e de acolhimento não verbal. É sempre válida a observação de Santo Agostinho. Verbo crescente, verba deficiunt. Né? Quando o verbo de Deus cresce, as palavras do homem faltam. Então, isso aqui é lindo, né? Quando o verbo de Deus cresce, as palavras do homem faltam, né? E aí a gente se coloca nessa condição de completa submissão do ser, né? Em relação ao ser de Deus. O que é redundante falar, né? Mas enfim. Os evangelhos apresentam com frequência, sobretudo nas escolhas decisivas, Jesus que se retira totalmente sozinho num lugar afastado das multidões e dos próprios discípulos para rezar no silêncio e viver a sua relação filial com Deus. Isso aqui a gente vê direto, né? Jesus o tempo todo tentando se retirar, indo para a montanha, indo para o deserto, acordando no meio da noite. O silêncio é capaz de escavar um espaço interior no nosso íntimo, para ali fazer habitar Deus, para que a sua palavra permaneça em nós, a fim de que o amor por Ele se arraigue na nossa mente e no nosso coração e anime a nossa vida. Então o silêncio vai construir-se dentro do nosso ser um espaço todo reservado à habitação de Deus, né? Não é só uma questão da gente ouvir, né? Mas a gente cultivar no silêncio esse espaço interior para que Deus possa habitar em nós, né? E dessa forma a gente permaneça intimamente ligado, né? Isso aqui tudo significa intimamente ligado ao coração dele, né? E dessa forma o coração dele possa animar a nossa vida. Portanto, a primeira direção: voltar a aprender o silêncio, a abertura à escuta que nos abre ao próximo, a palavra de Deus. Então essa é a primeira direção: voltar a aprender o silêncio, uma reeducação do silêncio, né, que comporta abertura à escuta, que nos abre ao próximo e que nos abre à palavra de Deus. Porém, há uma segunda importante relação do silêncio com a oração. Com efeito, não há apenas o nosso silêncio para nos dispor à escuta da palavra de Deus. Muitas vezes, na nossa oração, encontramos-nos diante do silêncio. Aí vem o silêncio de Deus. Muitas vezes nos encontramos com esse silêncio. Experimentamos quase um sentido de abandono. Parece-nos que Deus não ouve e não responde. Muitas vezes a nossa oração parece não ter frutos, né? E a gente acaba se deparando com esse silêncio do Getsemane, né? Ali em cima, acho que eu falei do Gólgota, né? Não, eu queria dizer do Getsemane. O Getsemane é esse momento em que Jesus tem aquele momento forte que ele chega a suar sangue, né? Então é uma experiência eu acho que é um pulo, né, na maturidade
de oração, né? Nesse comportamento necessário, mas ao mesmo tempo que pode ter uma resposta e pode não ter, né? Esse silêncio de Deus. Mas esse silêncio de Deus, como aconteceu também para Jesus, não marca a sua ausência. Isso aqui é perfeito, né? Esse silêncio não marca a sua ausência. O cristão sabe bem que o Senhor está presente e escuta, mesmo na escuridão da dor. Lindo, isso aqui é lindo. Escuridão da dor, da rejeição e da solidão. Jesus garante aos discípulos e a cada um de nós que Deus conhece bem as nossas necessidades em qualquer momento da nossa vida. Ele ensina aos discípulos: nas vossas orações, não sejais como os gentios, que usam vãs repetições, porque pensam que por muito falarem serão atendidos. Não façais como eles, porque o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais, antes que vós lhe peçais. Isso está em Mateus capítulo 6, né? Um coração atento, silencioso e aberto é mais importante que muitas palavras. Um coração atento, silencioso e aberto é mais importante que muitas palavras. Muitas vezes na nossa vida a gente se depara, muitas não, né? Algumas vezes a gente se depara, quisera que fossem muitas, mas algumas vezes a gente se depara com um coração aberto, silencioso, um coração atento, silencioso e aberto, né? Apenas para escutar, às vezes não é nem para falar, porque na maior parte das vezes o outro quer falar conosco, né? Ao mesmo tempo, concorrer nesse barulho que a gente produz. Então, algumas vezes a gente encontra pessoas que têm um coração atento, silencioso e aberto, né? E a gente sempre vai encontrar isso em Deus. Deus conhece-nos no íntimo, mais do que nós mesmos, e ama-nos. E saber isto deve ser suficiente. Deus conhece-nos no íntimo mais do que nós mesmos e ama-nos. Na Bíblia, a experiência de Jó é particularmente significativa a este propósito, que aqui é Jó mesmo. Em pouco tempo, este homem perde tudo: familiares, bens, amigos e saúde. Até parece que a atitude de Deus no que se lhe refere é a do abandono, do silêncio total. Essa é aquela ocasião em que Satanás pede para tocar em Jó, para testar a fé e, enfim. E, no entanto, Jó, na sua relação com Deus, fala com Deus. Na sua relação com Deus, fala com Deus. Clama a Deus. Na sua oração, não obstante tudo, conserva intacta a sua fé e, no fim, descobre o valor da sua experiência e do silêncio de Deus. Então, mantendo a sua fé intacta e seu comportamento de oração habitual, ele acaba descobrindo no fim, né, o valor da sua experiência e do silêncio de Deus. Olha que experiência difícil, dificílima, né, de se fazer. E assim, no final, dirigindo-se ao Criador, pode concluir: isso aqui é lindo. Eu tinha ouvido falar de ti, mas agora são os meus olhos que te veem. Jó capítulo 42, versículo 5. Isso aqui é uma experiência fundamental. Só de reproduzir essas palavras eu fico arrepiado, porque é maravilhoso a gente ter essa noção de que esse homem de fé, né, esse homem que enfrentou toda a dificuldade, né, material, mantendo a sua fé intacta e não deixando de orar, descobre o valor da sua experiência e do silêncio de Deus. Nessa conclusão, né, eu tinha ouvido falar de ti, quer dizer, eu tinha a ti como alguém de quem eu havia tido uma experiência, mas não essa intimidade que a Bíblia coloca aqui como os meus olhos, agora são os meus olhos que te veem, né? Quer dizer, da mesma forma que no Novo Testamento tem conhecer, né, como essa
de se experimentar a realidade, né? Acho que seria essa forma, porque é mais do que o sentido pode captar, é o sentido da alma, né? Todos nós conhecemos Deus quase só por ter ouvido falar dele. Com certeza isso aqui é muito, muito verdadeiro. Todos nós. Bento XVI é fantástico, ele bota todos nós, ele se inclui. Todos nós conhecemos Deus quase só por ter ouvido falar dele. E quanto mais abertos permanecemos ao seu e ao nosso silêncio, tanto mais começamos a conhecê-lo realmente. Esta confiança extrema que se abre ao encontro profundo com Deus amadureceu no silêncio. Essa confiança extrema que se abre ao encontro profundo com Deus amadureceu no silêncio. Quanto mais abertos permanecemos ao seu e ao nosso silêncio. É difícil. Essa experiência é difícil de fazer. Permanecer ao seu e ao nosso silêncio, né? Enfrentar o silêncio de Deus, às vezes não é uma experiência fácil, né? Muitas vezes, e muitas pessoas acabam se perdendo pelo caminho. Vamos lá. São Francisco Xavier rezava, dizendo ao Senhor: eu amo-te, não porque podeis conceder-me o paraíso ou condenar-me ao inferno, mas porque vós sois o meu Deus. Amo-vos porque vós sois vós. Né? É uma experiência amadurecida no silêncio, de encontro profundo com o Senhor, né? A ponto de conhecê-lo realmente. Então, São Francisco é capaz de dizer que ama a Deus porque ele é quem é, não porque ele pode dar isso ou não dar aquilo. Essa é uma experiência de amadurecimento, né? Aproximando-nos da conclusão das reflexões sobre a oração de Jesus, voltam à mente alguns ensinamentos do catecismo. O drama da oração é-nos plenamente revelado no Verbo que se faz carne e habita entre nós. Procurar compreender a sua oração através do que as suas testemunhas nos dizem dela no Evangelho é aproximar-nos do Santo Senhor Jesus como da sarça ardente, aquela experiência de primeiro encontro, né, de Moisés com a sarça que ardia no deserto. Então, compreender a sua oração através do que as suas testemunhas nos dizem dela no Evangelho é nos aproximarmos de Jesus como quem se aproxima da sarça ardente. Olha que beleza, né? A gente pode se aproximar da sarça ardente compreendendo a sua oração. Primeiro, como? Primeiro, contemplando-o a ele próprio em oração. Isso é difícil, né? A gente tem diversas oportunidades de contemplar a ele próprio, né? Na oração. Diversas, né? A gente pode, por exemplo, rezar o rosário, nós podemos fazer uma hora santa, nós podemos nos aproximar do Santíssimo Sacramento do altar, né? Jesus Eucarístico, tantas formas. Nós podemos fazer a liturgia das horas e nós podemos também fazer orações espontâneas, enfim. Essa é a primeira parte, contemplação, através da oração. Depois, escutando como ele nos ensina a rezar, para finalmente conhecermos como é que ele atende a nossa oração. Escutando como ele nos ensina a rezar, para finalmente conhecermos como é que ele atende a nossa oração. E como é que Jesus nos ensina a rezar? Aí Bento XVI vai colocar aqui, ó, no compêndio do catecismo encontramos uma resposta clara. Jesus ensina-nos a rezar não só com a oração do Pai Nosso, né, que seria a resposta de 99% das pessoas,
certamente o ato central do ensinamento do modo como rezar, mas também com a sua própria oração. Assim, para além do conteúdo, ensina-nos as disposições requeridas para uma verdadeira oração. Caramba, isso aqui é o pulo do gato, hein? A pureza do coração que procura o reino e perdoa aos inimigos. Pureza e perdão. Olha só. A confiança audaz e filial que se estende para além do que sentimos e compreendemos. Confiança, porque confiar é para além do sentir e compreender. A vigilância que protege o discípulo da tentação. Vós que estáis de pé, cuidado para não cair. Pureza, perdão, confiança e vigilância. Esse você grava como eu estou gravando. Percorrendo os evangelhos, vimos como o Senhor é, para a nossa oração, interlocutor, amigo, testemunha e mestre. Olha quantas coisas Jesus é, ao mesmo tempo que Ele é nosso Deus, né? Ele é interlocutor, amigo, testemunha e mestre. Em Jesus, revela-se a novidade do nosso diálogo com Deus. E qual é? A oração filial. Essa é a novidade. A gente pode se dirigir a um pai. Que o pai espera dos seus filhos. E de Jesus aprendemos como a oração constante nos ajuda a interpretar a nossa vida, a fazer as nossas escolhas, a reconhecer e acolher a nossa vocação, a descobrir os talentos que Deus nos concedeu, a cumprir diariamente a sua vontade, único caminho para realizar a nossa existência. Olha quantas coisas a oração constante nos ajuda, né? Na interpretação da vida. Em primeiro lugar, ela ajuda o quê? Ajuda a interpretar a nossa vida, né? Então, é a coisa básica, né? O nosso olhar se modifica, né? Se a gente consegue transformar essas duas palavras em realidade no nosso dia a dia, no nosso percurso, né? E de Jesus aprendemos como a oração constante nos ajuda a interpretar a nossa vida. Isso tudo aqui decorre do fato dessa lente que a gente coloca, como o Padre Léo dizia, essa lente que a gente coloca nos nossos olhos, né? Como é que a gente interpreta a nossa vida? A oração constante é peça fundamental para a interpretação da vida. Para nós, muitas vezes preocupados com a eficácia funcional e com os resultados concretos que alcançamos, a prece de Jesus indica que, olha só, a prece de Jesus indica que temos necessidade de parar, de viver momentos de intimidade com Deus, desapegando-nos da confusão de todos os dias, para ouvir, para ir à raiz que sustenta e alimenta a vida. Isso aqui é fantástico. Para ir à raiz que sustenta e alimenta a vida. Nós temos necessidade de ir até a raiz que sustenta e alimenta a vida. Um dos momentos mais bonitos da oração de Jesus é precisamente quando ele, para enfrentar doenças, dificuldades e limites dos seus interlocutores, se dirige ao seu Pai em oração e assim ensina quantos estão ao seu redor onde é necessário procurar a fonte para ter esperança e salvação. No Pai. Já recordei como exemplo comovedor a oração de Jesus no túmulo de Lázaro. O evangelista João narra: quando tiraram a pedra, Jesus, erguendo os olhos para o céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres atendido. Eu já sabia que sempre me atendes, mas eu disse isso por causa das pessoas que me rodeiam, para que venham a crer que tu me enviaste. Dito isto, bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Está em João capítulo 11. Mas o ponto mais alto da profundidade na oração ao Pai, Jesus alcança-o no momento da paixão e morte,
quando pronuncia o extremo sim ao desígnio de Deus e mostra como a vontade humana encontra o seu cumprimento precisamente na adesão plena à vontade divina e não na oposição. Vontade humana encontra o seu cumprimento precisamente na adesão plena à vontade divina e não na oposição, né? Então, muitas vezes a gente fica perdido, né, nesse mar de escolhas que é a vida, e a gente fica tentando satisfazer as nossas vontades, e tá aqui, ó, a chave é cumprimento, encontra seu cumprimento na adesão plena à vontade divina e não na oposição. Na oração de Jesus, no seu brado na cruz, confluem todas as desolações da humanidade de todos os tempos, escrava do pecado e da morte, todas as súplicas e intercessões da história da salvação. E eis que o Pai as acolhe e atende, para além de toda a esperança, isso aqui é muito bonito, para além de toda a esperança, ao ressuscitar o seu Filho. Assim se cumpre e se consuma o drama da oração, na economia da criação e da salvação, né? Desse brado que a gente ergue no meio da tempestade, na tormenta violenta, né? Então é Jesus, a oração de Jesus na cruz, naquele brado que ele dá e que vai confluir, né, todo esse barulho que o ser humano é capaz de produzir, né, na tentativa de encontrar resposta para os seus vários anseios e dificuldades e necessidades e, enfim, tantas e tantas petições. Então Jesus vai fazer com que seja confluído isso tudo no seu brado na cruz, né? Caros irmãos e irmãs, peçamos com confiança ao Senhor para viver o caminho da nossa oração filial, aprendendo cotidianamente do Filho unigênito que se fez homem por nós, como deve ser o modo de nos dirigirmos a Deus. As palavras de São Paulo sobre a vida cristã em geral são válidas também para a nossa oração. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo para que essas palavras encontrem espaço no nosso interior, para que elas sejam fundamento do nosso encontro com o Senhor, no mais íntimo do nosso ser, lá onde a gente também quer dar um brado nas nossas cruzes em direção a esse Deus que sempre ouve, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um abraço e até a próxima. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.